Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de dilatação térmica. Bem, primeiro dilatação linear, que é algo que é muito válido se você quiser ver como varia a medida de alguma coisa cuja uma das medidas seja muito maior, como um trilho de trem, como uma viga, como um fio, tá ok? A outra coisa que eu quero falar sobre dilatação é que é algo que estabelece muito claramente a física como uma ciência experimental. Pô, o pessoal vai lá em laboratório, vê como é que é, faz conta pra caramba, faz diversos experimentos para poder chegar a essas conclusões. E com diversos experimentos, o pessoal percebeu que o quanto varia o comprimento é diretamente proporcional ao tamanho que tinha antes do processo e com a variação de temperatura. A outra coisa que eu quero dizer para vocês é que essa variação de comprimento ela pode ser positiva ou negativa, ou seja, se a temperatura diminuir, o tamanho diminui, se a temperatura aumenta, o comprimento aumenta. A exceção é a água, né, que pode ser estudado mais cuidadosamente na química, entre 0 e 4 graus Celsius, tem formação de ponte de hidrogênio que muda esse jogo aí, legal? Mas de uma maneira geral, a variação de comprimento é diretamente proporcional ao comprimento inicial e à variação de temperatura, e tem alguma coisa a ver com o material também. Então, como é que você fica? Ó, como é diretamente proporcional, comprimento inicial, e diretamente proporcional também a variação de temperatura. Outro detalhe que eu quero abrir aqui, que eu prefiro usar a letra grega θ para temperatura, para não confundir com T de tempo ou de período, que já tem muita coisa com a letra T. Então, a decisão nossa é ficar com a letra θ, que a maioria dos livros usa também. E a outra coisa que vai entrar no jogo é o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Tá legal? Isso depende do material. Então, por exemplo, o alfa do alumínio, o alfa do ferro, tá ok? Então, isso aqui é totalmente dependente do material que está dilatando, tá? Diferentes materiais dilatam de maneira diferente. Beleza? Ok. Seguindo aí, o que eu quero falar para vocês é a questão da dimensional, né? Então, a dimensional desse coeficiente, ó, basta você mexer na fórmula, ó, ΔL sobre L0, variação de temperatura. Como é a dimensional aqui, por exemplo, é metros, e metros ela some. Fica só com 1 sobre a variação de temperatura. Então, a dimensional do alfa, por exemplo, grau Celsius elevado a menos 1. Grau Fahrenheit elevado a menos 1. Beleza? Então, é menos 1 porque é dividido por, enxergou aqui que está no denominador? Beleza! Seguindo aí, o que a gente tem? Treinar essa brincadeira, vamos fazer alguns exercícios. Então, quanto é que é o ΔL aqui do vidro e quanto é que é o ΔL aqui desse material aqui, né, do aço? Então, ΔL do vidro, seguindo a forma, L0 vezes alfa ΔL, legal? Delta θ. Melhorou agora? Ok. Então, ó, o ΔL do vidro vai ser o comprimento inicial, 1 metro, vou colocar em centímetros, tá? Nada impede. O alfa do vidro, 18 que multiplica 10 elevado a menos 6, tá? Repara que esse número é bem pequenininho, a gente vai continuar conversando sobre isso. Variação de temperatura, vamos dizer que variou de 0 a 100 graus Celsius, beleza? Então, qual vai ser a variação de comprimento? A variação de comprimento, 100 vezes 100, 10 a quarta, então 18 vezes 10 a menos 2 centímetros, tá ok? Ou seja, 1,8 vezes 10 a menos 1 centímetros ou 1,8 milímetros. Legal? Seguindo aí, isso aqui é o ΔL do vidro. Vou botar índice V em todo mundo. O ΔL do aço vai ser o mesmo comprimento inicial. O alfa do aço vezes a variação de temperatura. Então, o que você vai ter aqui? Ó, as contas são muito parecidas, né? Só que onde estava 18, aqui é 12. Então, 1,2 milímetros. Beleza? 10
10 ao quadrado, 10 ao quadrado, vai dar 10 a menos 2, aqui, ó, parecido na conta. Tranquilaço, pessoal? Seguindo aí. Questão clássica, clássica, clássica. Você tem uma barra de ferro que está abaixo de 90 centímetros de uma barra de alumínio, você quer que isso aqui se mantenha nivelado o tempo todo. Para ficar nivelado, a variação de comprimento do ferro tem que ser igual à variação de comprimento do alumínio. Concordam comigo? Então, ó, L0 do ferro, vou dizer, ó, um L0 aqui, vou chamar o L do alumínio de L0, tá? Mais 90 centímetros, porque o do ferro 90 centímetros a mais, vezes o alfa do ferro, vezes a variação de temperatura. Legal? Tudo isso aí, deixa eu dar uma melhorada. Nossa senhora, ô letra feia. Tudo isso aí vai ser o L0 do alumínio, que a gente está chamando de L0 mesmo, vezes o alfa do alumínio, vezes a variação de temperatura. Bem, se você quer que esteja nivelado sempre, não importa qual seja a variação de temperatura, isso aí vai permanecer. Legal? Então, ó, então L0 mais 90 é igual ao alfa do ferro, 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso vai ser igual ao L0 do alumínio, que eu estou chamando de L0 mesmo, vezes o alfa do alumínio, 2,4 vezes 10 a menos 6. Os 10 a menos 6 dão-se as mãos e vão embora. Sendo que 2,4 é o dobro de 1,2, então multiplica por 2 aqui. Legal? Gostaram do esqueminha, de dar esse tracinho aqui para você não se perder na hora de conferir? Beleza? Muito útil, tá? Aconselho realmente a que vocês mantenham isso. Então, 90 mais L0 é igual a 2 vezes L0, então L0 também é igual a 90 centímetros. Tranquilaço, pessoal? Questão clássica, cai mesmo. A outra aí, uso de gráficos, tá? Bem aquela coisa de física ser ciência experimental, vai lá, testa, vê como é que fica. Você tem uma substância A uma barra se comportou dessa forma, então qual vai ser o alfa de A? Variação de comprimento é o comprimento inicial vezes o alfa de A vezes a variação de temperatura. Quanto variou A entre 100 e 106? Variou 6 centímetros. Comprimento inicial de 100. O alfa de A é o que eu quero saber. A variação de temperatura é de 0 a 300 graus aqui. Belezura pura. 6 por 3 dá 2. Então o alfa de A vai ser 2, que multiplica 10. 1, 2, 3, 4. 10 elevado a menos 4. Tá ok? Graus Celsius elevado a menos 1 dá dimensional. Tranquilaço? Da mesma forma, o ΔL de B vai ser quanto? Entre 103 e 3, variou 3 centímetros. Comprimento inicial também de 100 centímetros. O alfa de B que eu quero saber. Variação de temperatura 300 Celsius. 3 com 3 dá 1. Então, o alfa de B vai ser igual a 10 elevado a menos 4. Vou botar 1,0 aí, só para ficar elegante. Graus Celsius elevado a menos 1. Para a gente não deixar de colocar a unidade. Quem deixa de colocar a unidade perde ponto à toa. Bem, seguindo aí, vamos falar sobre dilatação superficial. Se eu tinha uma coisa aqui, a parte verde, tá? Tudo feito com as cores da bandeira nacional, tá? É o comprimento inicial. Quanto dilatou? A parte amarela e a parte azul aí, né? Então, a variação de superfície vai ser igual a L0 vezes ΔL. Remo da onde você está tirando isso, ó. L0 é essa medida aqui. ΔL é essa, então esse retângulo é L0 vezes ΔL. Só que eu tenho duas partes amarelas, multiplica aqui por 2, mais ΔL ao quadrado.
O que eu quero chamar a atenção para vocês no detalhe. O alfa, né, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 6. Então a variação de comprimento também vai ser muito pequena. Um problema é que quando você eleva um número pequeno ao quadrado, ele some. Meio ao quadrado é 1/4. 0,01 ao quadrado é 0, não se perde não, 1, 2, 3, 4. Legal? Então, um número pequeno elevado ao quadrado, ele some. Isso aí está bem representado aqui no fato que estão vendo que esse ΔL azul é pequenininho ao quadrado, esse quadradinho aí, ele some. Então, eu posso desprezar isso aqui, beleza? Então, a variação de superfície, por analogia, tá? É o quê? Bem, se ΔL é L0, alfa, delta, teta, então, S0, beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Legal? Então vamos substituir lá. S0 vezes beta, vezes a variação de temperatura, vai ser o quê? Igual a isso aqui. 2 L0. Mas quem é ΔL? L0, alfa, delta, teta. Então, já vou cortando delta teta para facilitar a minha vida. Agora, quem é L0 ao quadrado? Poxa, essa parte em verde. Isso aí nada mais é do que a superfície inicial. Então, cortei aqui também, Então, beta é igual a 2 alfa. O que eu quero dizer com isso? Que o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do coeficiente de dilatação linear. Tranquilaço? Seguindo aí. Eu tenho uma placa de 1 metro quadrado, variou de 0 a 100 graus Celsius, a variação de comprimento, a variação de superfície deixa eu facilitar um pouquinho a conta, em vez de botar 0,8, vamos botar 8 centímetros quadrados, vocês vão ficar chateados comigo não, até porque a gente está sem calculadora aqui para fazer a conta, eu quero facilitar um pouquinho. Então, ΔS... quando for assim, mantém a unidade, porque eu tenho diferentes unidades, tá legal? É igual a S0 vezes o beta vezes a variação de temperatura. Legal? Enxergamos aqui que é a mesma coisa. Beleza. Agora repara aqui, 100 centímetros quadrados. Enxergou isso? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, na hora de levar ao quadrado, leva todo mundo ao quadrado para não dar bobeira na conversão. 8 centímetros quadrados. Então, vai ficar 8 centímetros quadrados é igual a 10 ao quadrado, né? Então, 10 elevado à quarta centímetros quadrados. Agora sim, eu posso cortar vezes beta. Então, meu beta vai ser 8 dividido por 10 à quarta, ou 8 vezes 10 elevado a menos 4, Celsius elevado a menos 1. Tranquilaço? Deixa eu só melhorar aqui, porque dá a impressão de que é 40, né, cara? Então, deixa eu juntar aqui. Melhor? Mais bonitinho? Beleza! Vida que segue. Furo, tem que tomar cuidado. Eu queria que você parasse para pensar o seguinte: a superfície do furo, quando você aquece, ela aumenta, diminui ou mantém a mesma? Bem, o macete para você enxergar isso, se você quiser, tá? Dá até uma pausadinha no vídeo aí e tenta responder, tá? Quando você aquecer, o orifício vai aumentar junto com tudo, vai ficar do mesmo tamanho ou vai diminuir? Pensa e me responde mentalmente, tá legal? Ok, já pausou, já pensou, já respondeu? Imagina que isso aí tá tudo preenchido, tá legal? Tudo preenchido. Se por um acaso eu quero pensar em matéria de continuidade, esse pedaço de dentro, ele dilata. Então, para o furo se manter, o pedaço de dentro vai ter que dilatar também. Então, o furo dilata junto com o todo. Legal? Bem, isso respondido, o que a gente vai ter?
Quanto é que é a variação de superfície? A variação de superfície é superfície inicial, ó, 1 que multiplica π, tá? 1 ao quadrado que multiplica π, vezes o beta, já está aí 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. Ah, sim, deixa eu dizer para vocês uma coisa que às vezes acontece, pequena maldade em questões. Às vezes o camarada, em vez de dar o beta, ele dá o alfa. Então o alfa seria 8 vezes 10 a menos 5. Então você teria que multiplicar por 2 para colocar o beta, beleza? Como eu fiz a demonstração e eu esqueci de falar esse detalhe, está dito agora. Vezes a variação de temperatura. Tranquilaço? Ok. Então, o que é que você vai ter? 1 vezes 1 mesmo é 1. Então, a variação de superfície vai ser de aproximadamente... Vou considerar π igual a 3, porque estou sem calculadora aqui à mão. Então, o que é que eu vou ter? Ó? Vou fazer o seguinte. Ó, 16. 1 vezes 9, 9. 9 vezes 3 vezes 16 vezes 10 elevado a menos 4. Então, 16 vezes 27, vamos fazer essa conta em separado. 16 vezes 27. Eu fico até pensando se eu devo fazer alguma gracinha aí na hora de multiplicar, né? Eu não vou fazer, não. Se você quiser formas diferentes de multiplicar, tem aqui na playlist de ensino fundamental umas formas diferentes de multiplicar. 7 vezes 6, 42. 7, 14, 11. 32, 2, 3, 4, 3, 2. Beleza? Então, 4, 3, 2, vezes 10 elevado a menos 4. Bem, se eu estava trabalhando com centímetros, centímetros quadrados é quanto isso aí vai variar. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham acompanhado a aula legal aí. E aquele abraço a todos.